Bom dia e boa tarde a todos. Meu nome é Renato Ferraz de Mendonça Coelho, sou graduando em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Geotecnologias aplicadas à gestão e preservação do patrimônio cultural e natural, um estudo de caso que realizamos sobre o Morro do Rangel, no Rio de Janeiro. Esse trabalho foi desenvolvido em coautoria com o professor Félix Carielho para o 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza. Para começar, é fundamental reforçar a importância da preservação do nosso patrimônio. O patrimônio cultural e natural representa a nossa memória, a nossa identidade e o equilíbrio ecológico. No Brasil, órgãos como o IPHAN e, no nosso caso, o INEPAC, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, são responsáveis por tutelar esses bens. O grande desafio, no entanto, é conciliar essa proteção com as fortes pressões econômicas. O nosso objeto de estudo, o Morro do Rangel, é um exemplo emblemático desse conflito. Uma área de aproximadamente 475 mil metros quadrados, ele foi tombado pelo INEPAC em 1975 e é também classificado como um sítio arqueológico. A sua vulnerabilidade é agravada por dois fatores críticos que são mencionados em nosso estudo. O primeiro é o quadro técnico reduzido do INEPAC para gerir mais de 1.600 bens tombados no estado, e segundo, a sua localização estratégica, no bairro do Recreio, dos Bandeirantes, uma das áreas de maior especulação imobiliária da cidade do Rio de Janeiro. Diante dessas complexidades, as geotecnologias surgem como uma abordagem estratégica. O sensoramento remoto e o geoprocessamento são métodos eficazes para monitorar e analisar essas áreas de forma precisa, algo que, como aponta a literatura, ainda é pouco difundido no campo patrimonial. Nosso trabalho busca preencher essa lacuna. Com base nesse contexto, definimos os nossos objetivos. O objetivo principal foi realizar uma análise multitemporal do uso e da cobertura do solo do Morro do Rangel, para avaliar concretamente o seu estado de preservação ao longo de uma década. E como objetivos secundários, nós definimos gerar uma base de dados georreferenciada para subsidiar políticas públicas, desenvolver uma metodologia de fácil aplicação para outros patrimônios tombados e identificar áreas vulneráveis para orientar ações de fiscalização e gestão. Para alcançar esses objetivos, nossa metodologia foi dividida em etapas claras. Primeiro, delimitamos as áreas de estudo. Como vocês podem ver, é crucial entender a diferença entre a área tombada, representada em vermelho, que é o bem protegido em si, e a área de ambiência, representada em verde, que é o seu entorno imediato, fundamental para garantir a visibilidade e o contexto paisagístico do patrimônio. No caso do Morro do Rangel, a área de ambiência tem diretrizes construtivas bem definidas, como um limite de altura de 11 metros e um máximo de 4 pavimentos. Porém, no entanto, para esse estudo, não iremos fazer esse estudo de altimetria, e sim a comparação de uso e cobertura do solo para entender a dinâmica habitacional na área de ambiência e na área tombada ao longo dessa década. Essa comparação é o coração do trabalho, a comparação entre 2015 e 2025. Para isso, utilizamos a técnica de fotointerpretação manual no software QGIS, aplicando a chave de interpretação que se baseia em critérios visuais, como cor, textura e forma para classificar o terreno. Utilizamos como base imagens de satélite do Google Earth e dados do IBGE. Essas imagens, então, são georreferenciadas para o software QGIS, para que assim possamos definir as classes de uso, que são vegetação arbórea, vegetação rasteira, área urbanizada, solo exposto, via pública e praias. Agora vamos aos resultados. Como vocês podem ver, temos aqui o mapa de cobertura de 2015 e o de 2025. Podemos perceber que o topo de morro de 2015 era muito mais contemplado com vegetações rasteiras e solo exposto, além de menos níveis de urbanização. Quando passamos para 2025, podemos perceber um grande aumento de vegetação e diminuição do solo exposto no topo de morro. Notamos também um agravamento da urbanização que ocorreu na área de ambiência, principalmente. Vale lembrar que a área tombada é representada em vermelho e a área de ambiência sendo representada na linha amarela. Agora, aos resultados quantitativos. A análise comparativa dos mapas nos mostra um cenário de relativa estabilidade, mas com mudanças internas significativas.
Em 2015, a vegetação arbórea ocupava 37,40% da área. Em 2025, como a gente pode ver na imagem, esse número subiu para 45,43%, um aumento de 8 pontos percentuais, que é um indicador muito positivo de regeneração. Em contrapartida, a vegetação rasteira diminuiu de 25,65% para 18,93%. Isso se deve, em parte, à própria sucessão ecológica, com a vegetação rasteira dando lugar a árvores, como a gente pôde ver no topo de morro, mas também, como veremos, a substituição por novas construções de área urbanizada. Já a área urbanizada passou de um crescimento de 11,4% para 12,1%. Embora possa parecer um aumento pequeno, ele representa a pressão contínua do avanço urbano. As outras classes, como solo exposto e vias públicas, tiveram uma leve redução, de 8,22% para 7,18% e 7,73% para 6,73%, respectivamente. Analisando de perto, essa pressão urbana se torna mais evidente. No lado leste da área de ambiência, identificamos um grande empreendimento imobiliário, que em 2015 era uma área de vegetação rasteira em recuperação. Nós temos aqui a área de mudança de cobertura de solo em 2015 e a mesma em 2025. Vale ressaltar também que onde se encontra essa área representada em solo exposto, provavelmente nos próximos anos há de ser também transformada em área urbanizada. Outro desafio que o Instituto de Patrimônio, neste caso o INEPAC, sofre também, são suas limitações, uma vez que este tem poder apenas para controlar o avanço urbano. Uma vez que essas construções sigam os parâmetros estabelecidos pelo processo de tombamento, que são a limitação de altura de 11 metros e o máximo de 4 pavimentos, não há muito mais o que possa ser feito para conter esse avanço. Isso mostra como o mercado imobiliário atua rapidamente sobre qualquer espaço disponível, mesmo em áreas protegidas. Para entender melhor essa dinâmica, mapeamos terrenos que classificamos como vulneráveis. Nós temos aqui os terrenos A, B, C, D e E no ano de 2015. Eram 5 terrenos, limítrofes à área tombada, que estavam desocupados em 2015. Ao longo da década, os terrenos C e D passaram da classe vegetação rasteira para área urbanizada. Os outros 3 resistiram, mas permanecem como alvos em potencial. E o ponto mais crítico é o avanço das ocupações irregulares. Nossa análise mostra um crescimento constante e fora do controle institucional de área de favelização, que não só se adensou com mais moradias, como também invadiu o limite da área tombada. Essa expansão representa um desafio complexo, que vai além da fiscalização patrimonial. Como vocês podem ver, em 2015 e em 2025. Esse adensamento também pode ser notado aqui, uma vez que, quando passamos a imagem, notamos uma densidade de casas muito maior nesse espaço de 10 anos. Diante desses resultados, o que podemos discutir? O aumento da vegetação arbórea abre uma excelente oportunidade para ações de reflorestamento direcionado e para a criação de trilhas ecológicas, o que fortaleceria a educação patrimonial e o uso público sustentável dos bens. Os dados sobre as áreas vulneráveis fornecem um subsídio técnico crucial. Abre espaço para discussões acerca de transformar áreas da área de ambiência e áreas de não edificantes, o que fortaleceria ainda mais o tombamento. Já a questão das ocupações irregulares exige uma abordagem integrada. Os mapas que geramos servem como base para que o INEPAC possa articular ações com outras esferas do poder público, como os setores de habitação social, segurança pública, urbanismo e meio ambiente, para buscar soluções conjuntas e frear esse avanço. Para concluir, nosso estudo demonstra que o geoprocessamento é uma ferramenta essencial, permitindo identificar padrões que não seriam facilmente perceptíveis por métodos tradicionais de monitoramento, suprindo uma das maiores fraquezas do Instituto, que seria a falta de funcionários para tratar de cerca de 1.600 bens tombados. A estabilidade geral do Morro do Rangel, apesar das fortes pressões, reforça a importância do tombamento como instrumento de proteção. Contudo, avanços pontuais mostram que a fiscalização não pode diminuir. E, por fim, a metodologia desenvolvida se mostrou eficaz e pode ser replicada para outros patrimônios, criando um modelo de monitoramento que promove o equilíbrio entre o crescimento urbano e a preservação ambiental, contribuindo para uma gestão mais moderna e eficiente dos nossos bens culturais e naturais. Muito obrigado pela atenção. Esse é meu e-mail para contato e fico disponível para responder qualquer pergunta que seja necessária.
Muito obrigado.